Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então eu venho estudando com vocês Efésios, que é a super carta inspirada por Deus para provar toda essa obra da redenção, do amor de Deus. Se você é novo, está no nosso meio, pega lá no site da academia, sai assistindo o que tem antes. Eu sempre trago uma recordação para que isso fique no teu coração e a gente vai dar continuidade, ok? Efésios capítulo 6, abra lá. Chegamos a esse ponto da terceira parte de estarmos falando sobre o combate, que na verdade é uma resistência do ponto de vista de fé. Falamos a primeira parte do livro de Efésios, herança da nova criatura, através da redenção pelo sangue de Jesus. Aleluia. Isso aí é a prova do amor dele sobre nós. Eu tinha falado sobre isso, que nós somos filhos legítimos, herdeiros de Deus, promessas de Deus são herança na nossa vida. E herança é para quem? Para os filhos. Diga para mim. É a natureza da igreja que garante a posse da herança. Eu farei amplamente sobre isso aí. Entramos na segunda parte, onde o apóstolo Paulo falou de uma caminhada, de uma jornada em relação à vivência dessa verdade, dessa herança. E eu tinha dito essa frase que é importante, que a força da nova criatura está em viver a nova criatura. Então eu sou nova criatura, mas agora eu vou botar essa nova criatura para valer. Vou botar ela para rodar. Aí as coisas começam a acontecer, né? E a gente falou amplamente e chegamos então nessa terceira parte falando do combate, que na verdade é uma resistência de fé. E lendo Efésios capítulo 6, eu dei duas declarações logo no início, nos dois primeiros versos, falando da importância de entender. A primeira delas é que você não deve enfrentar as trevas sem estar cheio da palavra. Quem lembra disso que eu falei? A importância de nós termos verdades depositadas no nosso coração é total. Jesus enfrentou a tentação do deserto cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Satanás, está escrito, ele não se movia, entende? Ele não tomou nenhuma escolha, não tomou nenhuma decisão, ele não fez nada pela sugestão das trevas, ok? Mas ele ficou firme nesse fundamento. E aí, nós falamos sobre a revelação de verdades no nosso coração, e essa é uma das frases mais importantes dessa nossa série, ok? Eu volto a lembrar você, se você não anotou, anote. Não conclua nada na sua vida sem a iluminação do Espírito Santo pela verdade da obra da cruz. Aqui está a verdade que fala a meu respeito e ao seu respeito. Eu não vou permitir ser contaminado na minha mente com uma mentalidade ou um posicionamento fora dessa verdade, de forma alguma. Eu sou nova criatura hoje e para a eternidade. Tintindo ou não tintindo isso. Não permita. Olha só, não conclua. Nada sobre a tua vida familiar, sobre os teus filhos, sobre aquilo que eu estou enfrentando, apesar de termos situações que do ponto de vista natural, elas podem ser imbatíveis, né? Elas mostram situações onde não dá, impossibilidade. Eu não quero saber, eu vou concluir tudo na minha vida com base na obra de Jesus na cruz do Calvário, pela iluminação da verdade. E aí então nós chegamos a esse segundo ponto, que a verdadeira batalha é um confronto de pensamento, e esse é um assunto vasto, mas é um assunto que eu considero âmago, é o ponto nevrálgico dessa situação. Você entendendo mentalidade, pensamentos e o jogo da estratégia do inferno, você vai entender como ele trabalha para detonar o ser humano. Então, se eu tenho iluminação agora a respeito de como ele trabalha, eu já sei então como é que ele faz. E eu venho conversando com vocês, lendo lá Efésios 6, verso 11, lembra? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que eu e você possamos ficar firmes. Paulo disse que nós ficamos firmes. Podemos ficar firmes. Podeis ficar firmes. Dá para ficar firme ou não? É claro que tem que dar um amém, porque a palavra diz. Não é o que eu acho. Não, pastor, mas não é bem assim, sabe como é que é, né? A gente ganha umas e perde outras. Beleza, excelente conceito do mundo. Vai pegar a lanterna sempre. Mas o importante é competir. Vai para o outro lado, meu filho. Você está com a mentalidade não é da palavra. Não está escrito isso na palavra. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A minha crença.
instalada, me faz ser um vencedor na prática. Diga aleluia nessa manhã, eu estou animado, meu irmão. Eu já não durmo há muito tempo, mas estou bem ainda. Estou animado. Você entende o que Deus providenciou para mim e para você, rapaz? E aí, eu estava falando com vocês sobre esse verso, quando Paulo, ele declara sobre as ciladas do diabo. A palavra ciladas vem do original do grego de método, porque é a maneira de proceder do diabo. Ele tem um método. Qual é o método dele? O método dele é enganar. É engraçado que eu li com vocês em Efésios, vai rapidinho, eu quero lembrar isso, porque isso é importante. Efésios 4, no verso 14, o apóstolo Paulo dizendo: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, grifa agora na tua Bíblia, com que induzem ao erro. Induzir ao erro é a mesma palavra no grego de cilada. Então eu disse para vocês que nós poderíamos ler o verso 11 sem tirar do contexto, dizendo assim: se reveste, Elinho, de toda a armadura de Deus, para você ficar firme contra a maneira de proceder do diabo. Como é que é essa maneira? Induzindo as pessoas a pensar errado. Só tem dois tipos de pensamentos. Lembra que eu compartilhei isso com você? O certo e o errado. Então, em outras palavras, a verdade, que é a palavra, e o engano. Qualquer pensamento que eu mantenha dentro de mim, que não está em linha com a palavra, cara, toma cuidado, porque isso aí não vai trazer vitória na tua vida, nem na minha. Eu aprendi isso já tem muito tempo. Olha, eu quero te confessar um testemunho meu. Quando eu comecei a estudar sobre isso há muitos anos atrás, e começar a enxergar e fazer um inventário da minha vida em termos de mentalidade, e eu cheguei a essa conclusão que eu preciso dessa renovação tremenda da verdade, dela ganhar espaço ao ponto de eu pensar como Deus pensa. Pô, pastor, que metido é esse, pensar como Deus pensa? Não é nada de metido, aqui está o pensamento dele. Acabei de falar que nós não devemos concluir nada na nossa vida sem a iluminação do Espírito sobre a obra da cruz na nossa vida. Então, quando eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a acertar na minha vida. Olha a importância disso, gente. Então, lembra que eu falei sobre isso, que o diabo, ele força a mim e a você a pensar errado o tempo todo. A respeito daquilo que eu estou enfrentando, a respeito de uma pessoa que está do meu lado. Ele fica forçando a barra. Eu não posso permitir isso. Eu tenho que entender que esse é o método dele, é a estratégia dele. Eu vou ficar te perturbando ali. Ele já não tem mais dente. Eu vou ficar perturbando todo dia, para você pensar errado. E aí nós temos a verdade, nós vamos descobrindo que aquilo que está entrando na nossa cabeça não está em linha com a palavra. Qual foi a recomendação do apóstolo Paulo? Trazer cativo. Eu ainda vou chegar lá, hein? Não falte, temos muita coisa para conversar ainda. Trazer cativo, pumba, todo pensamento. A obediência, uhul! Legal, eu estava estudando sobre isso e de repente me caiu essa luz, entrou no meu coração. A obediência de Cristo, né? E muitas vezes quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre Cristo, sobre o Messias, ele está traduzindo aquilo ali à obra dele. Por que ele é o Messias? Porque ele faria uma obra da qual nós estamos assentados, eu e você, estamos nela, é o nosso fundamento, é a nova criatura, é a redenção, filhos legítimos. A obediência dessa verdade. E não tem nada a ver com o que eu sinto. Então ele força o tempo todo. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que o nível do nosso pensamento é o nível da nossa decisão e escolha. O que quebra o ser humano é quando ele escolhe algo. É quando ele vai de fato e faz algo.
Quando é que o homem morreu? Quando comeu do fruto. Ele podia estar pensando o dia inteiro se vai ou não vai comer. Ele podia volta e meia olhar para aquela árvore e achar que o fruto é interessante, mas enquanto não pegou, não houve uma ação e pegar e comer, ele não morreria. Mas aqui está a grande estratégia do inferno, é dominar o ser humano por uma maneira de pensar que fará esse ser humano executar aquilo que ele quer. Eu dei vários exemplos sobre isso. Eu estava no Maranhão conversando um pouquinho sobre isso com o pessoal lá. Então ele vai perturbar a integridade da família, do relacionamento do casal, e daqui a pouco fica lá jogando na cabeça, ela não ama mais você, ela não gosta de você e vice-versa. E tal, tá vendo como é que ela está te tratando e tal? Eu estou aqui puxando, estou investigando, eu acho que o amor secou, acabou. Isso acontece dentro do povo de Deus, não está entendendo a cilada do inferno, ele está mandando ver. Ele está mandando ver aquelas cargas de pensamentos, que depois nós vamos falar, são dardos inflamados do maligno. Cara, dardo inflamado do maligno é um pensamento mentiroso, é um engano. E por que ele é inflamado? Porque está ali pegando um fogo pequenininho. Mas, meu irmão, se você não apaga, ele vai destruir eu e você. É tão simples os exemplos que Deus traz para nós. Às vezes eu fico assim, estarrecido da simplicidade da palavra e mostrar exatamente isso. Ele vai quebrando, ele vai minando essa resistência. Por exemplo, vai minando a resistência na sua mente a respeito dos filhos, do futuro dos filhos. O mundo está terrível. Como vai ser? E ele fica perturbando. Daqui a pouco a gente está preocupado, a gente está todo estranho e tal. E vai pensando das coisas mais terríveis. Se eu for mandado embora, como é que vai ser minha vida? E o medo começa a ganhar espaço, a insegurança, porque é um trabalho tinhoso dele todo dia, ficar infiltrando e lançar uns pensamentos para ganhar espaço, para que eu faça segundo a sua vontade. Alguém está entendendo nessa manhã, não está? Vamos botar ele para chorar. O nível do nosso pensamento é o nível da decisão. É aonde eu vou chegar. Vai direcionar o meu destino. Como é que eu tenho certeza que eu vou terminar bem? Então eu vou te falar. Vou te dar a dica. Você vai terminar bem se hoje você garantir que a tua mentalidade é a mentalidade do reino. Diga aleluia. Você vai chegar lá e vai terminar muito bem. Poxa, pastor, essa declaração é meio metido, hein? O senhor não sabe como é que é a vida. E o que está acontecendo aí? Como é que o senhor vai garantir que eu vou terminar bem? Eu não estou garantindo nada. Quem está garantindo é o reino. Olha, eu sou filho do meu pai, você também é, hein? Vivendo nesse reino, com a mentalidade dele, executando a mentalidade dele, então eu vou terminar muito mal, obrigado, né? Chora diabo nessa manhã. Eu estou te levantando nessa manhã, rapaz. Você é uma nova criatura. Quem é a nova criatura aqui? Levanta a sua mão. Irmão, você não é pouca porcaria não, rapaz. Não pode sentir, né? Você entendeu o que eu quis falar, né? Estou brincando também, você riu um pouquinho. Eu tenho que chamar mais o pastor Fragalho, que a gente ri mais, né? É meu amigo. Mas é isso que é verdade, uma nova criatura, eu sou filho de Deus, rapaz. Não adianta chegar para mim de churumela, não. Eu sou filho de Deus, mas você está enfrentando problema. E o Kiko? Deus vai me dar vitória. Ele manda, eu mando para ele. Olha o lago de enxofre te esperando. Toma aí um cartão postal. Eu vou para a cidade celestial. Você também. O que Deus tem preparado para nós é fora da nossa capacidade de imaginar. E isso quando chegar, aqui também nós vamos ter vitória. Porque está escrito. Isso não é empolgação minha. Às vezes eu fico injuriado, a pessoa dando declaração, mas vocês aí são do evangelho triunfalista. É mesmo? Eu sou do evangelho que venceu. Deus sempre venceu, venceu as trevas. O evangelho é libertador, é vencedor. Você quer que eu pregue o quê? Depressão, conformismo. A vida é mesmo assim. Meu mundo caiu.
se nós deixarmos, ele vai contaminar a nossa mente. Não fomos chamados para produzir milagres, mas nós fomos chamados para ter a mentalidade do reino, escuta essa, para agir com base nessa mentalidade, e o milagre vem do céu. O milagre não chega na nossa vida do nada. Ontem eu estava compartilhando no Maranhão, o pessoal ficou me olhando assim. Escuta uma coisa, se nós não cooperarmos com Deus, não tem milagre. Ficar sentado num cantinho e chorar, geme e chora, sei lá, desejar, eu desejo tanto que a minha vida melhore. Pastor, quem dera se eu conseguisse a casa que eu queria, quem dera. Você está vivendo uma outra coisa, menos fé. Se eu não cooperar com ele, ele não pode fazer um milagre. Eu vou te provar nessa manhã. E nós cooperamos com a mentalidade, nos posicionamos conforme o reino pede, e o milagre sempre vai me assistir. Deus sempre vai agir. Então não é uma questão assim, quem sabe, será hoje o dia da sorte, que Deus vai operar na minha vida, sem anestesia, aleluia. Não, as coisas não vêm do nada, gente. E olha, uma boa parte da igreja do Senhor sobre a face da terra vive assim, numa expectativa, num talvez, quem sabe, numa vontade que as coisas melhorem, mas a vida não vai andar assim. Eu tenho vivido, eu tenho plantado as sementes do reino, a mentalidade está ganhando espaço, então Deus operará. Eu provei lendo para o pessoal ontem no Maranhão que Jesus não pôde fazer ali naquele local onde havia incredulidade, onde não havia a cooperação das pessoas, onde não deram crédito para a palavra. Então, se não deram crédito para a palavra, eles ficaram com crédito deles, daquilo que acham e pensam. E está escrito lá em Marcos 6, não pôde fazer ali nenhum milagre. Eu falei para eles, você quer ver? Deus é poderoso, mas não pode fazer nada. E Deus fraquinho é esse então? Não, ele não é fraquinho, é porque o homem tem que cooperar com ele. Gente, para pensar só um pouquinho. Jesus foi para a cruz do Calvário há 2000 anos atrás e já libertou, passado, a humanidade inteira. Do ponto de vista do céu, os nomes do mundo inteiro tinham que estar rolados lá. Mas o que vai garantir esse nome rolado no céu? Quando o homem se posiciona e coopera crendo. Deus só pediu que nós crêssemos. Fala aí para mim, não pediu para você fazer 10 flexões, 5 barras. Não, é tremendo. Gente, olha só. Então eu tinha falado com base no registro da palavra em Jeremias capítulo 31 e Hebreus 10, que fala de que o espírito do homem é um ser pensante. 1 Tessalonicenses 5, 23, você é um ser espiritual, Elinho, tem uma alma, uma psique, uma mente, e habita num corpo, é um ser pensante. Lembra disso? Então, nós somos aquilo que pensamos ser, e daqui eu quero continuar. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 6, 17. Por isso é importante nós pensarmos certo a respeito de quem somos. Pastor, mas eu vou fazer uma investigação e eu tenho pensado a meu respeito muito com base no que eu sinto, né? Eu me sinto fraco, eu me sinto rejeitado, eu me sinto falido, eu me sinto... Cara, rapaz, você está no inventário errado, cara. Você está exatamente na prancheta onde o inferno quer que a gente declare e acredite, né? Não. Isso aqui é crucial para uma vida de vitória, gente. Em todas as áreas. Pensar certo a respeito de quem somos. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você.
Esse plano é simples. Isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça, eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que junto conosco torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes
para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto. Muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.